Como as metodologias de ensino tradicionais podem ser adaptadas às demandas do século XXI? Na realidade, você já até falou, né, praticamente isso, né? Mas vale a pena talvez a gente falar um pouquinho disso, porque eu não creio que deva haver uma adaptação, eu creio que deva haver uma atualização, sabe? Uma transformação. É uma transformação, assim, gradual, porque a gente sabe que ainda tem muita coisa lá no século XIX. A gente, quando dava aula de história, era em cima de uma leitura de um livro. Hoje você já pode usar vídeo, você já pode usar um contexto mais aprofundado, né? Verdade, e assim, acrescentar outras dinâmicas em sala de aula também, como discussão, a própria inteligência artificial, né, que você pode, por exemplo, treinar uma inteligência artificial para simular a personalidade de um, já que estamos falando de aula de história, né? Você treina ali, você pode programar uma inteligência artificial para assumir uma personalidade de uma figura histórica, por exemplo. E aí os alunos fazem uma entrevista com a figura histórica escolhida que você determina ali, e eles vão interagir, por exemplo, com um grande general, com Napoleão, com Júlio César, ou com alguma personalidade. Dom Pedro I. O Barão de Rio Branco. Como é que é fazer uma entrevista com o Barão do Rio Branco, de repente? E aí ele vai falar... você fazer uma entrevista com Nostradamus? Enfim. Por que você previu que a Torre Gêmea... Ou com um cidadão comum mesmo. Eu falo assim, olha, no Império Romano, vamos fazer hoje aqui uma entrevista com um cidadão comum que viveu lá no século IV, por exemplo, né? Aí o que você perguntaria? Aí você estimula os alunos a pensar, como é que era a vida, como é que era o trabalho, como é que então... O que eles comiam, o que preocupava, né? E tarará. E aí você dá uma aula de história. Banho? Eles tomavam banho? Como é que era o banho, tudo aí, né? Então, assim, isso é a tecnologia se inserindo, né? E as metodologias sendo atualizadas não só pela tecnologia, mas pelo modo de vida que nós temos hoje, né? Porque a aula ela tem que ser interessante, a aula tem que ser cativante, a aula tem que ser diferenciada para que chame a atenção. Porque se for aquela aula tradicional, né? Assim, o aluno não aguenta mais hoje em dia. O aluno ele tem que ter justamente esse impacto de gostar de procurar o conhecimento, de ter um envolvimento com o processo de aprendizagem ativo, né? Não é só aquela coisa do professor chegar e despejar. Os jovens não são mais aquele jovem acomodado como a gente ficava na cadeira, porque a gente tinha aquela disciplina, né? Você tinha que estar respeitando o professor. E não era nem a acomodação, às vezes era repressão mesmo. Era repressão mesmo, né? Você tinha que hoje ficar não, ali, o jovem hoje é mais punido, atirado, né? mais livre. E a interação é muito maior, né? Então, assim, o professor muitas vezes não está preparado para essa situação nova. Então, ele precisa transformar a aula dele. Nesse sentido, poderíamos falar em adaptar aos novos tempos, né? Mas você envolve uma transformação. A aula tem que ser diferente, a metodologia tem que ser diferente, porque os jovens são diferentes. As crianças de hoje são diferentes do que eram, não é nem muito tempo, 10 anos atrás, você já vê uma diferença muito grande.